Jesus olha para aquela mulher e diz: disseste bem, tivesse 5 maridos, e o que está lá na tua casa não é teu. Só estava ela e ele naquele poço. E ele começa a revelar a vida dela. Ela começa a olhar para Jesus e diz: vejo que tu não é daqui, tu és um profeta. Porque ele começa a revelar a vida daquela mulher. Ela solta o cântaro, ela solta o balde, e ela vai para dentro da cidade falando desse Jesus que mudou a vida daquela mulher, revelando a vida dela. Glória a Deus. Aleluia. Jesus ainda continua andando e vai mudando a vida das pessoas. Jesus entra numa cidade e se depara com uma mulher que estava com uma multidão de pessoas levando o seu único filho para ser enterrado, a viúva de Naim. Mas de repente ele toca no esquife para o cortejo e entrega aquele menino, o único menino que aquela mulher tinha, para sua mamãe. Ele muda a situação daquela mulher. Eu vou pedir que o senhor abra esse copo aqui enquanto eu vou pregando, porque vai secando a boca. É interessante que aquela mulher estava triste, chorando. Ela já tinha perdido o seu marido e agora perdeu o seu filho. Mas o nosso Jesus, ao chegar naquele lugar, disse para aquela mulher: não chores. Não chore. Para de chorar. Ele muda a situação daquela mulher ao trazer a alegria de volta para aquela mulher. Ele continua andando pelas ruas de Jerusalém. E ele se depara agora com um homem sentado à beira do caminho. Esse homem ficava ali pedindo esmola. Olha só a situação daquele homem. Ele não era colocado ali de qualquer jeito. Ele não estava ali de qualquer jeito. Existia uma capa que identificava que aquele homem poderia ficar naquele lugar. Nos dias atuais, trazeram para nossos dias, era como se fosse um auxílio emergencial que o governo daquela época dava para essa situação. Olha, Carlinhos, como era. O homem ficava ali com uma capa, sentado na beira do caminho, pedindo esmola. E todos que passavam ali ajudavam aquele homem com uma moeda. Era aquilo que naquela época o governo tinha para oferecer. Mas Jesus chega ali, e ao chegar ali com a grande multidão, Jesus muda a situação daquele homem. Aquele homem pede uma esmola para Jesus, e Jesus, olhando para aquele homem, a esmola mais especial foi que ele voltasse a enxergar. Ele vai passando, a multidão está alegre. Ele começa a dizer: quem passa? Quem há de passar? Quem está passando? A multidão tenta calar a boca daquele homem, dizendo: não amola o mestre, é Jesus que está passando. Aquele homem entende que Jesus é filho de Davi. Ele começa a gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus para aquela multidão. E ao parar aquela multidão, Jesus olha para aquele homem. E a palavra de Jesus para aquele homem foi: o que queres que eu te faça? Aleluia. Glória a Deus. O que queres que eu te faça? Foi por isso que eu disse: ele pediu uma esmola, mas a esmola foi tão especial que mudou a vida daquele homem. Ele não pediu para um qualquer, ele pediu para Jesus, o Filho de Deus. Olha,
E aquele homem entra na cidade, quem sabe agora enxergando, feliz. E todos daquela cidade conheciam aquele homem que ficava à beira do caminho pedindo a esmola. Zaqueu talvez ouviu o alvoroço. Talvez Zaqueu viu aquele homem alegre dentro da cidade. E no seu pensamento, ele entendeu: eu conheço esse homem. Esse homem fica à beira do caminho pedindo esmola. Eu, ser o chefe dos publicanos, o Filho de Deus, lá no alto do Gólgota, lugar que não era para estar ele, lá ele estava. Para nossa alegria e para a tristeza de Satanás, ele entrega o seu espírito ao Deus Todo-Poderoso. E diz a Bíblia que ele morre em uma cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou pelo domingo de manhã. E agora onde ele habita? Ele habita no meio de nós. Posso descer, pastor? Posso ficar à vontade, pastor? Ele habita no meio de nós. Ele está aqui agora, nesse exato momento. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos falando do nome de Jesus, ele se faz presente. Ele está aqui nessa noite. Ele habita em meio aos louvores. Esse Jesus que fez tanta coisa, Carlinhos, morreu lá no alto do Gólgota. Mais ou menos às 3 ou 2:30, 3:30 da tarde, ele entrega o seu espírito. Mas ressuscitou, Léa. Está aqui. E enquanto ele está aqui nessa noite, peça para ele, o pastor Léo, o presbítero Abner, os demais obreiros aqui do púlpito, não pode fazer nada, mas ele pode. Ele abre porta de emprego, ele realiza sonho, ele ainda cura, ele faz tantas coisas boas, e muitos não reconhecem esse Deus, muitos não reconhecem o poderio desse Jesus. Mas nós somos privilegiados. Nós tivemos a misericórdia alcançada. Por isso que tudo que nós temos que fazer é somente pela misericórdia. Vem, Carlinhos, vem cantar, Carlinhos. Nós estamos na hora de parar, tocando o hino, pega o pastor e o pastor Ramos. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu queria entrar no testemunho lindo aqui, mas deixa para outra próxima vez. Eu irei voltar com meu pai para matar a saudade. E aqui nós vamos falar das grandezas de Deus. Mas eu vim falar que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Eu lhe falei do meu passado, ele já me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. E quem nesse mundo amor tão grande pode
pode ter de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer o perdão. Quem pode ser o melhor amigo do que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser o melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Aleluia. Eu lhe falei do meu passado, ele me perdoou, mas isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era ele. E quem nesse mundo amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer o perdão. E quem pode ser um melhor amigo do que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Renunciou. O amigo. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo, e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali parado, eu olho para suas mãos e lembro, mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra
mãos que um dia ele estendeu pra curar.